Capítulo 2. Vida à beira do caos. O Instituto Santa Fé foi instalado numa série de prédios da Cannon Road, onde antes era um convento, e os seminários do Instituto realizavam-se na sala onde era antes a capela. De pé no pódio, iluminado por um raio de sol, Ian Malcolm fez uma pausa dramática antes de continuar a palestra. Malcolm tinha 40 anos e era uma figura familiar no Instituto. Foi um dos pioneiros da teoria do caos, mas teve sua carreira promissora prejudicada por um grave acidente durante uma viagem à Costa Rica. Na ocasião, Malcolm foi dado como morto em vários noticiários. Mais tarde, ele diria: Eu senti muito por terem interrompido as comemorações em vários departamentos da matemática em todo o país, mas acontece que eu estava apenas levemente morto. Os cirurgiões fizeram maravilhas, como certamente serão eles os primeiros a afirmar. Assim, eu estou de volta. Na minha iteração seguinte, podemos dizer. Vestido completamente de preto, apoiando-se numa bengala, Malcolm era a imagem da severidade. No Instituto, era conhecido por sua análise inconvencional e sua tendência para o pessimismo. Sua palestra em agosto, intitulada A Vida no Limite do Caos, era típica do seu pensamento. Nela, Malcolm apresentou sua análise da teoria do caos aplicada à evolução. Não podia ter exigido um grupo de ouvintes mais bem informados. O Instituto Santa Fé foi criado em meados da década de 1980 por um grupo de cientistas interessados nas implicações da teoria do caos. Pertenciam a vários campos da ciência: física, economia, biologia, informática. O que tinham em comum era a crença de que a complexidade do mundo, escondida sob uma ordem que até então havia se esquivado à definição da ciência, seria revelada pela teoria do caos, agora conhecida como teoria da complexidade. Segundo um cientista, a teoria da complexidade era a ciência do século XXI. O Instituto havia estudado o comportamento de uma grande variedade de sistemas complexos: empresas no mercado, neurônios no cérebro humano, cascatas de enzimas no interior de uma única célula, o comportamento grupal de pássaros migratórios, sistemas tão complexos que não podiam ser estudados antes do advento do computador. Era uma pesquisa nova e os resultados foram surpreendentes. Não demorou para que os cientistas começassem a notar que os sistemas complexos apresentavam certos comportamentos em comum. Começaram a considerar esses comportamentos como característicos de todos os sistemas complexos. Compreenderam também que esses comportamentos não podiam ser explicados por meio da análise dos componentes dos sistemas. A abordagem científica tradicional do reducionismo, desmontar o relógio para ver como funciona, não levava a lugar algum nos sistemas complexos, porque o comportamento interessante parecia ter origem na interação espontânea dos componentes. O comportamento não era planejado nem dirigido, apenas acontecia. Esse comportamento foi por isso chamado de auto-organizado. E entre os comportamentos auto-organizados, disse Ian Malcolm, dois são de especial interesse para o estudo da evolução. Um é a adaptação. Nós a vemos por toda a parte. As grandes empresas se adaptam ao mercado. As células do cérebro se adaptam para sinalizar o tráfego. O sistema imunológico se adapta à infecção. Os animais se adaptam ao alimento que lhes é oferecido. Nós chegamos a pensar que a capacidade de adaptação é característica dos sistemas complexos. E pode ser essa
uma das razões pelas quais a evolução parece levar a organismos mais complexos. Ele mudou de posição, transferindo o peso do corpo para a bengala. Contudo, o mais importante, prosseguiu, é o modo pelo qual os sistemas complexos parecem conseguir um equilíbrio entre a necessidade de ordem e o imperativo da mudança. Os sistemas complexos, eles tendem a se posicionar num local a que chamamos de o limite do caos. Nós imaginamos o limite do caos como um lugar onde há inovação suficiente para manter vibrante um sistema vivo e também bastante mobilidade para evitar que passe para a anarquia. É uma zona de conflito e de alterações importantes, onde o velho e o novo estão em luta constante. Encontrar o ponto de equilíbrio deve ser um processo bastante delicado. Se um sistema vivo deriva para muito perto, arrisca-se a cair na incoerência e na dissolução. Mas se o sistema se afasta demais do limite, ele torna-se rígido, totalitário, congelado. As duas condições levam à extinção. Tanto o excesso quanto a escassez de mudança são destrutivos. Só no limite do caos, os sistemas complexos podem se desenvolver. Malcolm fez uma pausa. E, por implicação, a extinção é o resultado inevitável de uma ou outra dessas estratégias, muitas ou poucas mudanças. Os ouvintes balançavam a cabeça, concordando. Era um pensamento familiar para a maioria dos pesquisadores presentes. Na verdade, o conceito de limite do caos era praticamente um dogma no Instituto Santa Fé. Infelizmente, continuou Malcolm, a lacuna entre esta síntese teórica e o fato da extinção é bastante extensa. Nós não temos meios de verificar se o nosso pensamento está correto. Os registros fósseis podem nos dizer que um animal foi extinto numa determinada época, mas não o motivo. As simulações no computador têm valor limitado. E também nós não podemos realizar pesquisas em organismos vivos. Sendo assim, nós somos obrigados a admitir que a extinção, que é algo não verificável por meio de testes e que não se presta a experiências, talvez não seja de modo algum uma matéria científica. E talvez isso possa explicar por que o assunto tem sido alvo da mais intensa controvérsia política e religiosa. Quero lembrar que não há nenhum debate religioso sobre o número de Avogadro, ou sobre a constante de Planck, ou sobre as funções do pâncreas. Mas quando se trata da extinção, a controvérsia continua há 200 anos. E eu me pergunto, como será resolvida? Se sim, o que é? No fundo da sala, alguém ergueu a mão, acenando com impaciência. Malcolm franziu a testa, visivelmente aborrecido. Era tradição do instituto que as perguntas só fossem feitas no fim da apresentação. Era deselegante interromper a palestra. Tem alguma pergunta? Disse Malcolm. Um homem de 30 e poucos anos levantou-se no fundo da sala. Na verdade, uma observação, disse ele. Era um homem moreno e magro, com camisa e short caqui, movimentos e modos precisos. Malcolm o reconheceu. Era um paleontólogo de Berkeley chamado Levine, que estava passando o verão no instituto. Malcolm jamais havia falado com ele, mas conhecia sua fama. A opinião geral era de que Levine era o melhor paleobiólogo de sua geração, talvez o melhor do mundo, mas não era muito querido no instituto devido à sua arrogância e pomposidade. Eu concordo, disse Levine.
Que o registro fóssil não nos ajuda quando se trata da extinção, especialmente se sua tese consiste em afirmar que o comportamento é a causa da extinção, porque os ossos não nos dizem muita coisa sobre comportamento. Mas eu discordo quando você diz que sua tese não pode ser testada. Na realidade, ela implica um resultado, embora talvez o senhor não tenha ainda pensado nisso. A sala ficou em silêncio. Malcolm franziu a testa outra vez. O matemático eminente não estava acostumado a ouvir dizer que não havia examinado a fundo as suas próprias ideias. Aonde quer chegar? Perguntou Malcolm. Levin parecia indiferente à tensão na sala. Apenas a isto. Durante o Cretáceo, a espécie dinossáurea estava amplamente distribuída por todo o planeta. Temos encontrado seus restos em todos os continentes e em todas as zonas climáticas, até na Antártica. Muito bem, se sua extinção foi realmente resultado do seu comportamento e não consequência de uma catástrofe, de uma doença, ou uma mudança na vida das plantas, ou ainda qualquer das explicações de ampla escala que têm sido propostas, então parece pouco provável que todos tenham mudado o comportamento ao mesmo tempo, em todos os lugares. Isso significa que possivelmente existem ainda alguns desses animais vivos na Terra. Por que não pode procurá-los? Você pode, se isso o diverte, e se não tiver mais nada importante no que empregar o seu tempo, disse Malcolm friamente. Não, não, disse Levin com urgência. Falo sério. E se os dinossauros não foram extintos? E se existirem ainda, em algum ponto isolado do planeta? É, Você está falando de um mundo perdido? Observou Malcolm. E várias cabeças na sala balançaram concordando. Os cientistas do Instituto haviam criado uma terminologia para designar cenários evolucionários comuns. Falavam em campo de balas, ruína do jogador, o jogo da vida, o mundo perdido, a rainha de copas e o ruído negro. Eram meios bem definidos de pensar na evolução, mas eram todos. Não, insistiu Levin. Eu estou falando literalmente. Então, você está redondamente enganado. Malcolm abanou a mão, descartando o assunto. Deu as costas para o auditório e foi para o quadro negro. Muito bem, se considerarmos as implicações do limite do caos, nós podemos começar por perguntar qual é a menor unidade de vida. A maioria das definições contemporâneas da vida inclui a presença do DNA. Mas existem dois exemplos que nos sugerem que essa definição seja por demais, seja limitada. Se nós considerarmos os vírus e os chamados prions, concluiremos que, na realidade, a vida pode existir sem o DNA. E, no fundo da sala, Levine ficou imóvel por um momento. Depois, com relutância, voltou a sentar e começou a tomar notas. Fim do capítulo 2. Vida à beira do caos.